A criação do mundo. A Bíblia é um dos livros mais lidos e estudados em todo o mundo. Em suas primeiras páginas, ela nos apresenta um dos relatos mais conhecidos, fascinantes e misteriosos: a criação do mundo. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, encontramos a narrativa que explica como Deus trouxe à existência tudo o que conhecemos: o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano. Mas esse relato vai além de uma simples descrição de origem. Ele revela valores espirituais, princípios de fé e uma visão profunda sobre a relação entre Deus, o homem e a criação. Vamos mergulhar juntos nesse texto, explorando cada detalhe do relato bíblico, compreendendo o que ele nos ensina e refletindo sobre seu impacto ao longo da história. O princípio de todas as coisas. O livro de Gênesis começa com uma frase curta, mas carregada de significado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa declaração inicial estabelece 3 fundamentos centrais. 1. Existe um começo. O universo não é eterno por si só, mas teve um ponto inicial. 2. Deus é o Criador. Tudo o que existe teve origem nele, não por acaso ou por acidente. 3. Tudo pertence a ele, céus e terra, visível e invisível, espiritual e material. Essa frase já confronta diretamente ideias antigas de que o mundo teria surgido do caos por acaso ou de que múltiplas divindades lutavam pelo controle da natureza. O primeiro dia, a luz. O texto nos diz que, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui encontramos o primeiro ato criador registrado na Bíblia: a luz. Curiosamente, o Sol, a Lua e as estrelas ainda não haviam sido criados. Isso nos mostra que a luz em Gênesis não depende de corpos celestes, mas da ordem e do poder divino. Deus é a fonte da luz, tanto física quanto espiritual. A separação entre luz e trevas inaugura também o ciclo do tempo, o dia e a noite. Esse primeiro ato já traz um padrão que veremos repetidamente. Deus fala, a criação responde e tudo se cumpre. O segundo dia, o firmamento. No segundo dia, Deus separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima dele. Criou-se assim o céu, uma espécie de espaço ou expansão que separa as águas. Esse ato marca a organização do caos inicial. A imagem é poética. Antes, tudo era uma massa de águas misturadas. Agora, a ordem, com as águas acima e abaixo, e no meio delas, o céu, o espaço em que futuramente pássaros voariam e nuvens se formariam. O terceiro dia, terra e vegetação. No terceiro dia, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar e fez aparecer a porção seca, chamada de terra. As águas reunidas foram chamadas de mares. Aqui surge o espaço geográfico, continentes, mares, rios e montanhas. Mas não para por aí. Deus ordenou também que a terra produzisse relva, ervas que dessem sementes e árvores frutíferas que dessem frutos segundo a sua espécie. Esse detalhe é importante. A expressão "segundo a sua espécie" aparece várias vezes na narrativa, destacando a ordem e a diversidade da criação. Cada planta, cada árvore, cada fruto foi criado com propósito e equilíbrio. No fim do terceiro dia, o mundo já tinha um cenário: céu, mar, terra e vegetação. O quarto dia, sol, lua e estrelas. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares: o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e também as estrelas. Eles serviriam como sinais para marcar as estações, os dias e os anos. A ideia de ordem se reforça. Os astros não são deuses, como acreditavam muitos povos antigos, mas apenas instrumentos criados para servir ao homem, marcando o tempo e iluminando a terra. A criação dos luminares também mostra que Deus não depende deles para dar luz, já que a luz existia desde o primeiro dia. Eles são apenas reflexos da ordem divina. O quinto dia, animais aquáticos e aves. No quinto dia, Deus ordenou que as águas se enchessem de seres viventes e que aves voassem sobre a terra.
Assim surgiram os peixes, os grandes animais marinhos e todas as criaturas que povoam os rios e os mares, bem como as aves dos céus. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Aqui vemos a primeira bênção divina, a capacidade de reproduzir, multiplicar e preencher a criação. O sexto dia, animais terrestres e o ser humano. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado, répteis, feras da terra, cada um segundo a sua espécie. Mas esse dia tem algo especial. Foi nele que Deus criou o ser humano. O texto nos diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa expressão tem sido objeto de reflexões profundas ao longo dos séculos. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que o homem carrega em si características divinas, racionalidade, criatividade, capacidade de amar, de se relacionar e de governar. Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os e lhes deu uma missão: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Aqui está estabelecida a dignidade do ser humano. Não somos fruto do acaso, mas obra-prima de Deus, feitos para refletir sua glória e cuidar da criação. O sétimo dia, o descanso. Após 6 dias de obra criadora, Deus descansou no sétimo dia. Ele abençoou e santificou esse dia, tornando-o especial. Esse descanso não significa que Deus estivesse cansado, mas que a criação havia sido concluída em perfeição. O sétimo dia se torna um símbolo de comunhão, de contemplação e de ordem. Mais tarde, o descanso sabático seria instituído na lei de Israel como um lembrete constante de que Deus é o Criador e Senhor do tempo. O segundo relato da criação, Gênesis 2. Enquanto o capítulo 1 apresenta uma visão panorâmica e organizada da criação em 7 dias, o capítulo 2 traz uma perspectiva mais detalhada e relacional. Aqui, o foco está principalmente no ser humano e em seu ambiente. O texto nos conta que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o alma vivente. Essa cena é íntima, quase artesanal. O Criador molda com as próprias mãos e dá vida por meio de seu sopro. Deus plantou o jardim do Éden, cheio de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi colocado no Éden para cultivar e guardar o jardim. Deus lhe deu liberdade, mas também estabeleceu um limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa restrição representava a escolha moral e a obediência. Depois, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Assim, da costela de Adão, Deus formou a mulher. Ao vê-la, Adão exclamou: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui surge a instituição do casamento. Um homem e uma mulher unidos como uma só carne. Lições espirituais da criação. O relato da criação em Gênesis não é apenas um registro histórico ou literário. Ele traz lições profundas. 1. Deus é soberano. Nada existe fora do seu poder. 2. A criação é boa. Após cada ato criador, Deus viu que era bom. O mal não faz parte da criação original, mas entrou posteriormente. 3. O ser humano tem valor e propósito. Fomos criados à imagem de Deus, com missão e dignidade. 4. O trabalho é sagrado. Adão foi colocado no Éden para trabalhar, mostrando que o trabalho é parte do plano divino. 5. O descanso é essencial. O sétimo dia ensina sobre limites e sobre a necessidade de parar para contemplar e adorar. A criação e a ciência. Ao longo da história, muitos têm comparado o relato bíblico da criação com teorias científicas sobre a origem do universo, como o Big Bang e a evolução. Para alguns, Gênesis deve ser lido de forma literal, para outros, de forma simbólica ou poética. O mais importante é entender que a mensagem central permanece. Deus é o autor da vida. A ciência pode explicar mecanismos, mas a Bíblia nos revela propósito.
Impacto cultural e espiritual. O relato da criação influenciou profundamente a cultura, a filosofia, a ciência e a fé. Ele moldou a visão judaico-cristã do mundo, fundamentando a ideia de que a vida tem sentido, que o ser humano tem dignidade e que a natureza deve ser cuidada. Mesmo em meio a debates modernos, a beleza poética e espiritual de Gênesis 1 e 2 continua a inspirar gerações. Conclusão: a narrativa da criação em Gênesis 1 e 2 não é apenas uma história antiga, mas um texto vivo que fala sobre nossa origem, nosso propósito e nosso destino. Ela nos lembra que não somos fruto do acaso, mas obra de um Deus que nos fez à sua imagem. Nos ensina a valorizar a vida, a cuidar da criação, a trabalhar com propósito e a descansar em comunhão com o Criador. Quando olhamos para o céu estrelado, para o mar, para as florestas ou para o rosto de outra pessoa, podemos lembrar: tudo isso foi feito por Deus, e Ele viu que era bom. Gostou do vídeo? Gostaria de mostrar seu conhecimento da Bíblia? Deixe nos comentários, terei prazer em saber a respeito. Compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!